Olá, meus queridos, olá, Pai do Senhor Jesus por sua vida. É seu amigo de sempre, Givan Gomes, fazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal para falar de mais algum assunto polêmico que envolva o Evangelho e a Bíblia Sagrada. Hoje eu quero fazer um vídeo bem explicativo sobre um tema muito polêmico que tem causado muita polêmica nesses últimos dias, que é sobre dízimos e ofertas. O que é dízimos e ofertas? Para que serve? E existe pastores ladrões? Ou todos os pastores são ladrões? A igreja é um comércio? É o que eu quero explicar hoje e trazer alguns esclarecimentos sobre algumas situações. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Deixa eu pegar aqui a câmera. Se vocês estão vendo, o meu celular está encostado naquela TV. Então, ali, não existe nenhum tipo de texto. Eu não escrevo texto, eu não preparo o que eu vou falar. É mesmo uma coisa espontânea. Aquilo que vem na hora eu falo e... Enfim, não preparo nada para falar, a não ser o tema. Eu falo, vou falar sobre o que hoje? Sobre dízimo. Então eu ligo a câmera e faço esse vídeo. Vamos lá aqui para o vídeo não ficar longo. O que é dízimos e oferta? Para que serve? É obrigação de todo crente ser dizimista, ser ofertante? Por quê? Enfim, vamos lá. O dízimo apareceu no livro de Gênesis, quando um rei de Jerusalém foi visitar Abraão, pai de Israel, pai da fé. E na época, Abraão, que era um homem de Deus, se alegrou muito em receber o rei de Salém. Seu nome era Melquisedeque. E Abraão, em extremo estado de alegria, momento de alegria, esteve ali com ele esteve ali com Abraão, foi aquela maravilha, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo que ele tinha, como um sacerdote de Deus, que Melquisedeque era rei e era sacerdote de Deus, uma espécie de pastor, enfim, nos dias de hoje, padre ou pastor. E o que aconteceu? Passando algumas gerações, o neto de Abraão, Jacó, ele estava fugindo de casa, depois de ter roubado o direito de primogenitura e a bênção do irmão. O direito de primogenitura ele comprou, trocou por um guisado, e a bênção do pai, que era para o irmão mais velho, primogênito, que nasceu primeiro. Os dois eram gêmeos, mas o irmão dele nasceu primeiro, Isaú. Então, teoricamente, ele era o mais velho e era o herdeiro da bênção do pai. E Jacó foi lá, se disfarçou de seu irmão e roubou a bênção do pai, com a ajuda da sua mãe, Rebeca. E Jacó, quando estava fugindo de casa, com medo do seu irmão matá-lo por conta disso, Jacó fez um voto para com Deus. No meio do caminho, ele disse, se eu for lá, se o Senhor me abençoar, me levar em paz, me trazer em paz, eu for bem sucedido, eu vou lhe dar o dízimo de tudo o que eu tenho. Só que Jacó não tinha nada na época. Jacó estava indo apenas com a roupa do corpo. Então, Jacó chegou lá, conhecemos a história, você pode pesquisar na Bíblia, foi muito próspero, a ponto de voltar de Padan Aram, que é o nome da cidade, voltar rico, casou-se lá com as filhas do seu tio, suas primas, né? O chefe lá de Padan Aram era irmão da mãe de Jacó. Então ele se casou com as suas primas, na época podia, eu já expliquei sobre isso aqui, sobre poligamia, e Deus o abençoou na riqueza, teve muitos filhos, foi um homem próspero, daí deu origem, deu sequência à nação de Israel. E quando se passou gerações após a saída do Egito, após a escravatura, a abertura do Mar Vermelho, enfim, quando eles estavam ainda no deserto, Deus
determinou algumas coisas para que eles fizessem, como um símbolo de nação eleita, de nação exclusiva de Deus. E Deus deu para eles 10 mandamentos, que todo mundo conhece esses 10 mandamentos, e também deu alguns outros mandamentos. Nós chamamos de mandamentos subsequentes, ou outros mandamentos que envolvem mais para a vida, como que eu posso chamar? Para a vida de cidadão, uma atitude de cidadão. E um desses mandamentos era o dízimo, tá? É o mandamento do dízimo. Aí você vai falar, mas o dízimo é a comida. O dízimo é a comida. E isso aí foi no Antigo Testamento. Por que que tem hoje? Vamos lá. Quando Deus deu a terra para eles, a terra de Israel, Deus fez uma divisão para cada família. E cada família era nomeada por tribos, era separada por tribos. A tribo de Levi, a tribo de José, a tribo de José teve os seus filhos, que herdaram as suas tribos, a tribo de Ruben, enfim, cada filho de Israel deu nome a uma tribo, a sua família. E cada um deles teve uma terra. Porém, quando chegou na família de Levi, Deus falou que eles não herdariam terra. Deus deu uma terra para cada um deles e disse, você planta, você colhe, faz o seu patrimônio, viva a sua vida. Porém, a família de Levi, Deus não deu. Deus disse, os levitas não herdarão terra. A família de Levi tinha que ficar dentro do tabernáculo, que é a mesma coisa da igreja de hoje. Eles tinham que viver ali, eles eram responsáveis por manter o tabernáculo, manter os sacrifícios, as cerimônias, manter a organização do templo, a questão da estrutura, a questão de culto, enfim, tudo que envolvia a obra do Senhor dentro do templo, os responsáveis eram eles. Então, para isso, os levitas eles tinham direito a roupa, Deus mandou, está na Bíblia, roupa, comida, moradia, tudo dentro do templo. Porém, tinha a sua abnegação. Eles não tinham uma vida. Por exemplo, um levita não ia numa padaria. Um levita não podia ir, não podia fazer uma viagem na época, ok? Depois foi tendo algum relaxamento disso. Não, a vida deles era templo, e eles não tinham poder de escolha. Eu vou sair, vou ser levita tantos anos. Não, eles tinham que viver até morrer. Desde o nascimento até morrer dessa forma. Então todo o povo contribuía para manter essa família que trabalhava na obra, mantendo a obra. Enfim. E, obviamente, eles não precisariam de dinheiro, porque eles não iam ter como gastar. Eles precisavam do alimento, precisavam da roupa, que não era só alimento, ok? Era roupa, melhor veste, enfim. Os votos que as pessoas votavam para Deus era de possessão dos levitas. Enfim. Passou o tempo, foi construído o templo, teve sacerdotes, enfim, que é a mesma coisa, a mesma família dos levitas. E chegou a época de Jesus. Jesus expandiu a salvação, implantou o Novo Testamento baseado no sangue dele, e nasceu assim a igreja, ok? Que é um agrupamento de pessoas onde se juntam para adorar a Deus, a congregação. Você fala, a igreja somos nós. Quando a Bíblia diz igreja somos nós, é que cada um de nós fazemos parte da igreja invisível, a igreja de Cristo, o povo que Jesus vem buscar, o povo que Jesus elegeu. Porém, é necessário, a Bíblia manda, sempre mandou, que a gente se reunisse, congregasse e adorasse. Paulo, nas cartas que ele escreveu na Bíblia Sagrada, ele sempre escreveu para igrejas que ele implantou, na questão de administração, na questão de doutrinas,
na questão de conselhos, admoestações, enfim. Paulo sempre estava mantendo como um pastor, mantendo ali a administração das igrejas, ok? Então, as igrejas sempre estiveram presentes na Bíblia e todo crente é conhecido pela igreja que tem. É tanto que Paulo, certa vez, pediu a exclusão de uma pessoa, ou reclamou a exclusão de um cidadão que havia adulterado com a mulher do pai dele, com a mulher do próprio pai. E Paulo foi lá e disse: como que vocês podem permitir um cara desse no meio da congregação? Um homem, um filho de Satanás desse, que comete uma coisa tão absurda, não se arrepende, entendeu? Continua com isso, quer viver assim dentro da congregação. Está lá em Coríntios. Então, sim, a igreja foi implantada por Cristo, nós precisamos de um templo e precisamos congregar. E nesse templo nós precisamos manter o templo. E com o que acontece para manter esse templo? Nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. É uma renda que a igreja precisa ter. É uma forma de manter a igreja. Ah, mas no Antigo Testamento não fala nada sobre ter que dizimar, ter que ofertar. Não precisa. Não precisava. Como assim? Era costume deles. Existem certas coisas que Deus vai falar e tem certas coisas que não precisa. Porque as pessoas tiravam, na época de Paulo, as pessoas voluntariamente não precisavam um pastor fazer como faz hoje. Gente, por favor, contribua, a gente está construindo ali, a obra está parada, precisamos. Gente, tem aluguel, tem conta. Não precisava. A Bíblia fala que as pessoas voluntariamente, de forma unânime, tiravam aquilo que tinha, levavam o melhor e depositavam nos pés dos apóstolos. Está lá em Atos, a primeira igreja. Então não precisava deles fazerem tudo isso. Pra você ter uma ideia, chegou um determinado momento que eles precisou, os apóstolos, os primeiros pastores, precisou dar um freio no povo. Falou: gente, calma aí, vocês estão entregando de tudo assim, mas vocês ainda têm uma vida. Calma, gente. Vocês ainda têm uma vida, vocês têm uma família, vocês precisam ainda se manter. Tenham calma, já temos bastante. Já dá para manter. Enfim. E o tempo mudou, o tempo passou. Hoje nós vivemos num país que tem muitas igrejas, muitas denominações e muitos pastores. E essa questão do dízimo, questão da oferta, questão da contribuição, se tornou uma grande discussão e polêmica. Porque nós vemos aí muitos casos de supostos pastores, ou padres, ou líderes, que têm enriquecido de forma ilícita, supostamente com o dinheiro da igreja. E a ideia que nós temos hoje, principalmente do cenário evangélico, vou falar do cenário evangélico, porque eu sou evangélico, então eu tenho conhecimento de causa. No cenário evangélico, o que nós temos hoje é que as pessoas do Brasil, principalmente o brasileiro, parece que ele acha que todo evangélico é um otário, é um idiota que cegamente dá tudo de si, dá todo o seu dinheiro e vê o pastor enriquecendo às custas dele e ele sofrendo, passando fome, enganado. E não é, ok? Ah, mas eles vendem a fé. Não vendem. Não é assim. Ah, eu vou falar da Assembleia de Deus, que é a igreja que eu pertenço. Nós temos um corpo de obreiros, um grupo de pessoas que são a liderança da igreja. Esse corpo de pessoas é como se fossem os representantes, como se fossem vereadores, por exemplo. Digamos que o pastor é o prefeito e os obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas são os vereadores. É uma comparação, digamos. Qualquer tipo de decisão, antes, quando a igreja é formada, é criada uma ata na igreja,
Ai, Jesus amado, agora eu esqueci. É um livro de costumes e normas da igreja, da denominação, onde todos deverão seguir. E para isso acontecer, para esse bom andamento, esse livro ele sempre é seguido à risca. E nesse livro é determinado cada posição que cada líder deve fazer. E principalmente aqueles que são assalariados, que não são todos, ok? Não são todos. Geralmente um pastor, quando ele é convocado para o campo pastoral, para o exercício pastoral de uma igreja, geralmente ele recebe um salário, sim, e porque ele vive de forma integral para a igreja. Inclusive, pastor não tem descanso nenhum. Eu fui co-pastor na minha cidade e posso falar para você, eu não era nenhum pastor e sofri muito com isso. Porque você não tem descanso. As ovelhas toda hora estão no seu pé, um pedindo ajuda, outro cobrando uma coisa, cobrando outra. Você tem que andar de forma muito transparente, muito íntegra e muito cuidadosa também. E os pastores, eles não estipulam um valor. Por exemplo, o pastor ele não fala, olha, eu vou ser pastor, mas eu quero ganhar, sei lá, 2, 3 mil reais. Eles não estipulam um valor, isso não existe. E não é qualquer um. É alguém que tem que ter pertencido à denominação muitos anos, tem uma vida muito correta, muito íntegra, muito justa, dentro da sociedade e da igreja, mas principalmente da sociedade, ok? Ele tem que ser uma pessoa muito benquista na sociedade, muito íntegra, muito correta, para ele ser convocado ao exercício pastoral, obviamente, debaixo da ordenança de Deus, ok? Tem a questão da convocação de Deus, que é uma questão de fé, tá? Essa questão de fé é uma questão mais pessoal do evangélico, mas, enfim, nós acreditamos que Deus fala, e Deus fala sim, e diz, olha, fulano de tal, eu estou separando o ministério pastoral, mas para isso acontecer, ele já passou por diversos ministérios, com diversos exercícios dentro da igreja. E quando ele vai assumir, a igreja chega para ele e fala, olha, o corpo de obreiros fala, olha, você vai assumir, tá convidado, convocado para assumir o ministério pastoral e você tem um salário X, um salário determinado pela igreja para você viver. Algumas cidades, algumas igrejas oferecem também uma casa pastoral para o pastor morar com a sua família, para ele não precisar pagar aluguel. Outras não. Muitas igrejas não, principalmente no meu Nordeste, de onde eu venho, não tem. O pastor não tem casa pastoral. Geralmente ele mora por conta. E nem todos recebem salário também não. Tá? Mas, enfim, aqui no Sul, graças a Deus, isso é muito bom, eles cedem uma casa pastoral ao pastor e para ele não precisar pagar aluguel. Determina o salário, uma casa, e o pastor, ele passa a exercer a sua função. Mas aí ele pega todo o dinheiro na mão dele e vai tudo para ele? Não vai. Não vai. Porque o pastor, ele tem essa liderança, que é regido por secretários, tesoureiros, que é colocado geralmente pela igreja, em concordância com a igreja. Ninguém é uma indicação única do pastor, o pastor indicou e não, a igreja tem que concordar. E tem muita gente que a igreja não concorda e não vai. Mas enfim, a igreja concorda, essa pessoa que foi escolhido vai trabalhar e assim ele exerce essa função do controle. E o que o pastor faz? O pastor é um administrador. O secretário traz para ele relatórios do que foi gasto, do que foi investido e aonde foi investido. E o pastor assina, ele autoriza, administra um investimento em alguma obra da igreja, alguma outra igreja que foi construída, algum terreno que foi comprado, algum banco, alguma água, luz, alguma coisa. Tudo isso o pastor assina, faz recibos e assina. Todo membro que contribui, se ele quiser saber para onde foi a contribuição dele, ele pode. Existe um campo transparente, onde um banco de dados, onde nós temos acesso às nossas contribuições, ok?
Então, esse esquema, essa história de pastor ladrão, pelo menos na minha concepção, não existe. Até hoje eu não vi. Ah, mas se você vê esses homens enricando ilicitamente e tal, eu não sei. Às vezes ele pegou o salário dele e investiu em alguma coisa que deu certo. Entendeu? Que pode. Na questão do apóstolo Valdemiro, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento da pessoa dele, da forma que ele vive, ou quem que ele é, o que ele faz. Eu não sei, não sei também como que é a administração na igreja dele. E as nossas igrejas, Assembleia de Deus e a igreja deles lá, nós não temos nenhum tipo de aliança. Não é que a gente é inimigo, tá? É que a gente nem se conhece, a verdade é essa. Né? Os pastores nem se conhecem, eles são tem a igreja deles lá e a gente tem a nossa aqui, entendeu? Eu não sou um líder hoje, não sou pastor, tá? Eu sou apenas um membro, um obreiro da igreja, participo de todas as atividades, sou consultado juntamente com meus companheiros, sempre que vai ser tomada alguma decisão na nossa igreja. Nosso presidente, pastor Paulo Bonari, um homem íntegro de Deus, estamos fazendo um excelente trabalho aqui em Palotina. Você que é de Palotina e região, se quiser conhecer a nossa igreja, ela fica aqui em Palotina, no centro, em frente à escola, o Colégio Gabriela Mistral, na rua Dom Pedro I, centro de Palotina. Igreja sede da Assembleia de Deus, é uma benção. Pastor Paulo Bonari, presidente, pastor Joaquim Pedro, veterano da igreja, um dos fundadores da cidade, ele é o nosso vice-presidente. Então você está muito convidado. É exatamente assim que funciona a questão das lideranças, das igrejas, o que é dízimos e ofertas, para que serve, é necessário. E para você ter uma ideia, para me encerrar o vídeo, que eu nem sei quantos minutos tem, não aparece aqui, mas para você ter uma ideia, muitas vezes os pastores são cobrados e eles não têm esse direito de serem cobrados. Eles são cobrados até mesmo sem merecer, assim falando. Por quê? Porque as pessoas contribuem com 10% do seu salário e eles criticam, falam, mas a igreja dos irmãos estão passando fome, os irmãos estão doentes, a igreja não cuida e tal. As igrejas cuidam. Você vai ver muitas igrejas que parecem até prefeitura. As pessoas vão mais lá do que no prefeito, no gabinete pastoral, tá? Pedir dinheiro, pedir ajuda. E as igrejas geralmente ajudam. Mas isso é uma obrigação da igreja. Não. Por quê? Porque na época dos dízimos de Israel, é que Israel era uma nação teocrática, ou seja, não tinha uma democracia, não tinha um rei, não tinha uma pessoa para cuidar da questão de segurança, infraestrutura, educação, saúde. E hoje nós vivemos num país democrático, nós temos um governo e nós contribuímos com isso. Então não é obrigação da igreja, é obrigação do governo fornecer uma educação decente, fornecer uma saúde decente, fornecer uma segurança decente, uma infraestrutura, enfim, e todas as coisas que nós temos direito, direito de todo cidadão, isso, ok? E como o nosso sistema público é muito fraco, muito falho, então, graças a Deus que existem as igrejas que cuidam de pessoas, muitas pessoas. A força do Brasil, a base do Brasil hoje é a igreja, principalmente as evangélicas, as cristãs, a católica faz um trabalho fenomenal a nível social. Então, graças a Deus que existe, ore pelas igrejas, congregue, vá à igreja, leve a sua família na igreja, que Deus vai te abençoar e, por favor, contribua. Deus te abençoa muito se você fizer isso, não porque você está comprando Deus, porque você está ajudando a pessoas que fazem a obra de Deus, a um conjunto de pessoas que fazem a obra de Deus, ok? E só lembrando, tá? A questão da casa pastoral, quando o pastor sai ou ele morre, a família dele não fica, ok? Não fica. É só enquanto ele está ali. Outra pessoa que vai assumir a sua função de pastor é quem vai morar na casa, é quem vai receber o salário, enfim. Então, eu espero que eu tenha explicado de uma forma bem resumida
Desculpa qualquer coisa que eu deixei sem explicação, deixe nos comentários que a gente explica depois, ok? Um abraço, acompanhe no nosso canal, se inscreva, deixe o like, compartilhe com seus amigos e que Deus te abençoe grandemente. E para complementar, essas pessoas que supostamente desviaram dinheiro, essas pessoas não são pastores, são pilantras. Esse padre que está sendo investigado não é padre, ele é um pilantra, que está envergonhando o nome dos padres que trabalham de forma correta, ok? De forma justa e íntegra. Graças a Deus que existem as igrejas. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.